A criatividade também está intimamente relacionada com a resolução de problemas. Vocês percebem que uma pessoa criativa, ela dá um salto e ela reorganiza tudo aquilo, dando um novo significado, um novo sentido e abrindo novos caminhos e novas possibilidades. Por isso que a arte terapia é tão importante também, porque aqui a gente exercita o lado criativo e a potência criativa o tempo inteiro. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia Juliana, eu sou arte terapeuta e psicóloga e esse aqui é o meu canal. Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre criatividade. O que é a criatividade exatamente? Quem são as pessoas criativas, né? E o que torna uma pessoa criativa ou não? Quem que determina isso? É muito curioso porque no senso comum a gente tem uma ideia, né, de que pessoas criativas são pessoas que têm um dom, normalmente um dom voltado para questões artísticas e não só artísticas, mas artísticas plásticas, que significa desenho, a pintura, e normalmente a gente se detém ali, né? Às vezes, o nosso conceito pode se expandir ali para pessoas que trabalham com outras formas de arte, mas no senso comum, a maioria das vezes, a noção que se tem de pessoas criativas é essa. Pessoas que desenham, pessoas que pintam, pessoas que esculpem. E a gente esquece de um monte de possibilidades do campo da arte e também se esquece do principal, é que todos nós somos seres criativos. Aliás, essa é a nossa principal característica enquanto espécie humana. O que nos torna humanos, né, e diferentes dos outros animais é a nossa capacidade de criar. Criar conceitos, criar uma linguagem, criar significado para as coisas, criar metáforas, criar objetos, criar sociedades, organizações sociais, instituições. O tempo inteiro nós estamos criando. Vocês já pararam para pensar nisso? A criatividade se expressa a todo momento, não só quando a gente está diante de um papel em branco, de um lápis, de uma caneta, mas literalmente a todo momento, na nossa forma de se vestir, na nossa forma de falar, na nossa forma de se colocar no mundo. Por que eu escolho vestir hoje uma camisa e não um vestido? Eu tô criando ali, eu tô criando a imagem que eu quero mostrar pro mundo. Eu tô criando uma forma de me apresentar naquele momento, de expressar um pouco, talvez, do meu humor ou da imagem que eu gostaria que as pessoas tivessem sobre mim. Isso é exercer o nosso lado criativo. Nem sempre a gente exerce ele com liberdade, que é como deveria ser. Muitas vezes a gente tenta exercer a nossa criatividade com limites, com condições. Então, ok, eu vou criar, mas eu vou criar dentro desses padrões. E nem sempre esses padrões são meus. Às vezes são padrões, muitas vezes, são padrões impostos pela sociedade, impostos pela nossa família, impostos pelo nosso local de trabalho. E isso vai matando uma parte nossa que é livre, indomável e que não tem medo de experimentar. A criatividade, ela tá intimamente conectada com a ousadia. A ousadia de experimentar e de não ter medo do erro. Não existe errado quando se está criando. Quando a gente cria, tudo é possível, tudo é permitido. Inclusive, o impossível se torna possível e palpável muitas vezes através da criação. Né? Se alguém não tivesse, há um tempo atrás, sonhado em voar, a gente não teria aviões hoje. Se alguém não tivesse sonhado em olhar as estrelas, nós não teríamos telescópios. Se alguém não tivesse sonhado em inventar uma tecnologia que aproximasse pessoas de extremo opostos do planeta, nós não teríamos talvez a internet, o celular, e eu não estaria aqui falando com você. Então, tudo isso vem do criar. Existe, inclusive, alguns estudiosos, né? Existem alguns estudiosos que já estão de olho na criatividade como uma das novas tendências do mercado. Acredita-se que as instituições vão começar a buscar cada vez mais pessoas criativas, ao invés de pessoas que têm determinado diploma ou determinada formação, porque é muito mais rico e valioso para uma empresa, uma pessoa que consegue pensar fora da caixa e criar, né, reorganizar aquilo que está posto, do que alguém que vai sempre fazer mais do mesmo, ou seguir os mesmos padrões, que vai ter medo de errar, medo de inovar. Se ninguém se arrisca, a gente não sai do lugar. Se ninguém ousa, a gente não evolui enquanto coletivo, enquanto sociedade. Então, para isso, a gente precisa dessas pessoas audaciosas. E eu vou dizer para vocês, elas não têm um dom, não.
elas só estão permitindo um livre fluxo para esse, né, esse presente que é a nossa criatividade e que é tão nossa, é tão humana, que é impossível arrancar ela de nós. A única diferença é que você pode usar ela com consciência ou não. Usar ela com liberdade, usar ela né, em todo o seu potencial, ou usar ela ali a conta-gotas e de uma forma domada, que muitas vezes pode tirar, assim, grande parte do seu poder. E aí eu te pergunto, você tem se conectado com o seu lado criativo? Será que você tem dado vazão para ele? Será que você tem observado o enorme potencial que existe aí dentro? As suas ideias, as suas palavras, os seus sonhos, eles podem ser tão importantes, não só para você, né, e para sua evolução pessoal, mas para nossa evolução coletiva. Então, não guarda isso para você. Exercita de uma certa forma, que seja na dança, no seu corpo, sente o seu corpo, deixa o seu corpo se mover, se expressar, usa a sua voz. É uma ferramenta tão poderosa que a gente tem, que é a nossa forma de comunicação. Utiliza o seu olhar, utiliza a sua escrita, utiliza a sua pintura, o seu desenho, a escultura, as suas roupas. Crie todos os dias, crie para você e coloque essa criação para o mundo, porque ela vai inspirar outras pessoas e vai movimentar outras pessoas na direção da própria força criativa, e isso vai nos levar muito, muito longe e para lugares muito mais coloridos, muito mais surpreendentes, muito mais mágicos, eu garanto para vocês. E, bom, acho que eu me empolguei um pouco aqui falando sobre a criatividade, porque é algo que me encanta, sabe? Eu vejo ela o tempo inteiro em nós e pulsando e pedindo para ser vista, pedindo para ser colocada em exercício de uma forma plena, não de uma forma domada, né, como normalmente a gente tende a fazer com os nossos instintos mais primários. E a criatividade é isso, ela vem de um lado selvagem, de um lado inconsciente e de um lado que não, o tempo corre diferente, os padrões são outros, os paradoxos podem coexistir. E essa é a beleza da criatividade, né? É a linguagem dos sonhos, é a linguagem da arte e é a linguagem da nossa alma também. Então a gente precisa se aproximar dela. Bom, pessoal, por hoje é isso. Altas divagações aqui. É um assunto que me encanta, me fascina bastante. Talvez eu tenha falado um monte de coisa sem sentido. Me digam vocês se ressoou, se alguma coisa tocou e fez sentido pra você que tá aí me ouvindo. E depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre a criatividade. Mas para observar esse seu fluxo criativo e essa sua potência e dar voz para ela. Eu te garanto que você não vai se arrepender.